Não tem como a gente fugir do assunto Lula e Banco Central, mas eu acho que a gente podia pegar um outro recorte, Ju, porque muitos dos nossos ouvintes escrevem e a dúvida é legítima mesmo. Por que, que o Brasil tem os juros tão mais altos que o resto do mundo? Porque não é que tá ali, né, meio empatado, técnica. Não, o Brasil tá muito mais alto. Se pegar os países da América Latina, o segundo colocado, se eu não me engano, é o México, que tá na casa dos 6%. Então é uma discrepância muito grande, de fato. Por que que isso acontece aqui no Brasil, Ju? Bom dia. E tem outra ferramenta para controlar a inflação? É só isso? É só juros que a gente pode mexer? Pois é, essa realmente são dúvidas que realmente são importantes da gente poder falar sobre isso, né? Que muita gente realmente tem essa dúvida e que é uma dúvida razoável, né, Megali, como você está colocando. Bom dia para você, para Carlinha, para Sheila, para você ouvinte. Você tem aí essa lavação de roupa suja entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, porque o Lula acha que o juro não precisava estar em patamares tão elevados como estão hoje, embora a inflação esteja ainda em patamares altos, né? Vem recuando, mas é uma inflação alta e bem acima das chamadas metas de inflação que o próprio governo que decide qual é a meta e o Banco Central, então, precisa cumprir essa meta estabelecida por ele. Eu entrevistei ontem, anteontem, né, a gente conversou aqui ontem com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o que ele estava me explicando talvez faça sentido aí para parte aí das dúvidas, né? O vice-presidente me explicou o seguinte, que ele acha que 13,75% de juro é um patamar alto demais, porque na avaliação dele, e provavelmente ali, né, da visão do governo, a gente tem hoje uma inflação que é alta não só aqui no Brasil, como no mundo todo, né? Estados Unidos chegaram a bater inflação de mais de 9%, foi algo inédito, né? Europa, todos os países do mundo tiveram uma escalada de inflação, e não porque estava tendo um aumento de consumo, e sim porque dispararam os preços internacionais por conta de pandemia, né, falta de produtos. A gente falou muito disso aqui. Depois, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, faltando uma série de insumos, fertilizantes, lembra? E aí impactou o alimento, né? Que aí falta fertilizante, aí o fertilizante ficou caríssimo, aí para poder plantar aquele alimento ficou mais caro. Mas, no final das contas, você tem essa cobrança de que o juro não precisava ser tão alto, porque a inflação é uma inflação de explosão de preços internacionais e não uma explosão de consumo. Então, que normalmente, o Alckmin estava me explicando, 13,75 de juros faria sentido, né, uma paulada dessa de juros quando você precisa esfriar o consumo para poder puxar a inflação para baixo. Agora, o que eu acho que é interessante também da gente pensar junto, né? Primeiro, é o governo que estabelece essa meta de inflação, tá? E dizer que o Banco Central está sendo rigoroso, talvez não seja muito verdade, no sentido, pode ser um pouco verdade, porque aí você tem opiniões, inclusive, de grandes estudiosos bastante divididas, tá? Mas o que é interessante? Primeiro que já vai ser o terceiro ano que o Banco Central não entrega a meta de inflação. Então, rigoroso seria se ele estivesse promovendo uma baita recessão para poder jogar a inflação lá para 3%, né, que é a meta. Então, ele está indo aos poucos. Tanto é que ele falou que está fazendo uma espécie de suavização, né, das metas. Então, o próprio Banco Central já não vai entregar 3% esse ano. A expectativa é 6% de inflação. Então, é bem acima mesmo que haja a revisão da meta para baixo, 6% é bem diferente de 3,25%, né? Então, o governo pode mudar a meta de inflação. Junho vai ter o Conselho Monetário Nacional, que é formado pelos ministros da Fazenda e do Planejamento, mais o presidente do Banco Central, e eles podem achar que o melhor a se fazer é aumentar a meta de inflação para que a gente não tenha que perseguir uma meta tão baixa às custas de jogar a economia numa situação de muita dificuldade econômica. Agora, segundo ponto para finalizar, Megali, por que aqui no Brasil a gente tem um juro tão mais alto? A gente aqui no Brasil tem uma questão chamada indexação. Essa é uma parte importante da explicação de por que aqui no Brasil é tão mais difícil reduzir a inflação do que em outros países do mundo, inclusive aqui da região.
vários contratos no Brasil, salário mínimo, salários são reajustados com base na inflação passada. Escolas, planos de saúde, aluguel. Então, o que acontece? A gente vai meio que arrastando, né, aquele passado pesado da inflação para o ano seguinte. Então, fica difícil você conseguir, só com os instrumentos ali de juros normais, puxar a inflação para baixo, porque ela é mais pesada mesmo aqui no país, né? E a outra pergunta da Carlinha também é importante, de se não tem outros instrumentos para poder, não só juros, puxar a inflação para baixo. Olha, é uma discussão mundial também. O problema é que a gente também não tem uma resposta muito clara em relação ao funcionamento desses mecanismos, porque no próprio governo do PT se tentou fazer uma série de instrumentos ali para poder amenizar a inflação sem ser juros, que eram políticas parafiscais e tal, com crédito. Enfim, no final das contas, a gente teve uma explosão ali de inflação, não deu certo. E no final das contas, é muito perigoso a gente também deixar a inflação ir embora e não ser rigoroso com a inflação, porque quem mais sofre com a inflação é justamente as famílias mais pobres, né? Então, quando a gente fala aí de desigualdade, de pobreza, a gente também tem que ter um cuidado. Lógico que é uma discussão pertinente, né? A gente viveu crises impensáveis agora, né? Pandemia, etc. Então, o mundo todo está desorganizado. Agora, eu acho também muito contraproducente essa lavação de roupa suja em público. Eles que, então, decidam, conversem, porque, no final das contas, essa briga toda joga contra nós, sociedade, os mais pobres, principalmente, porque você começa a criar tanta insegurança em relação à efetividade, né, da autonomia do Banco Central, que hoje os investidores já estão cobrando mais para financiar a dívida do Brasil, mesmo sem a Selic subir. Até o Lula está sendo aconselhado agora, dentro ali do governo, para baixar a bola. O Banco Central ontem já levantou a bandeirinha da paz, divulgando um documento, falando que ele vê que o Haddad realmente tem um plano que pode contribuir para a queda da inflação. O Haddad falou, olha, essa ata realmente foi mais amistosa. Então, o certo é eles fecharem a porta, se quebrarem, quebrar o pau dentro da sala e sair alinhados, porque no final das contas, esse juro futuro que os investidores, inclusive, estão pedindo para financiar a dívida do Brasil, é o juro que os bancos olham para emprestar dinheiro para a gente, viu? No crédito. Então, o crédito já está mais caro antes mesmo da Selic subir mais. É uma loucura isso, né? Agora, é uma discussão pertinente, mas tem que ter responsabilidade. Sem dúvida. Agora, como eu disse a Sheila fora do ar aqui, que missão ingrata, hein? Chegar pro Lula e falar, presidente, baixa a bola. Isso. Quem é essa pessoa, né? Quem vai ser esse corajoso aí? Ju, boa explicação. Beijão pra você, até amanhã.